Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dentro de campo, esse time surpreendeu ontem. Olha, calou a minha boca. Vitória maiúscula do Vasco da Gama para cima do Volta Redonda. Mas fora de campo, o Vasco continua passando uma necessidade enorme. Erros e mais erros aí da administração Jorge Salgado. E a gente vai falar da vitória do Vasco da Gama, do que a gente espera desse time daqui para frente. O judiciário movimentado aí no quesito Justiça do Trabalho. A situação do Bruno Gomes teve novidade hoje aí pela parte da manhã. A gente vai falar muito aqui sobre a situação dos sócios do Vasco da Gama, novo relatório saindo, essa situação desse patrocinador do Vasco dando o que falar, Vral no Vasco. Rapaz, a gente vai explicar o patrocínio milionário para vocês que o Vasco da Gama fez. E vamos falar muito aqui sobre os números surpreendentes da AGE e sobre a situação da política do Vasco. Ontem ficou muito claro a diferença do amor que Levenciano sente pelo clube e que Jorge Salgado tem. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. A gente vai começar falando aqui do futebol profissional do Vasco da Gama. O Vasco ontem conseguiu uma vitória aí maiúscula para cima da equipe do Volta Redonda. Me surpreendeu sim. Eu acho que a equipe do Vasco da Gama ofensivamente criou bastante. Se a gente levar em consideração a falta de entrosamento que esse time ainda tem, que é natural porque é começo de temporada, olha, surpreendeu. O Vasco criou muito, fez 4 gols, poderia ter feito 5, 6. Na parte defensiva, a gente tem que ir com calma. O Vasco errando muito ali, o Ulisses um pouco nervoso ali, falta ali um ajuste junto com o zagueiro Anderson Conceição. E é o seguinte, vamos aguardar para ver como que fica essa situação aí. Mas um time promissor, 4-2, o Vasco venceu com gol aí de Peck, Raniel, Nenê e Juninho. Nenê, como sempre, aí sendo o cabeça desse time. Impressionou o Gabriel Peck, que foi o melhor jogador ontem em campo. E agora é a gente aguardar, porque sábado tem mais. O Vasco joga contra a equipe do Boa Vista, certo? E o Vasco, dentro de São Januário, sábado às 21 horas, é favorito sim. Bom, com relação ao relatório dos associados do Vasco da Gama, a assessoria de imprensa do Vasco hoje divulgou que o Vasco fechou aí o ano de 2021 com 47.947 sócios, né? Sendo 35.031 sócios torcedores. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco chegou a 185 mil e a gente fecha o ano apenas com 47.947. É o seguinte, a pandemia tem culpa? Tem culpa, mas também a gestão do Jorge Salgado e a do Campelo fizeram muito torcedor aí desanimar. É ou não é verdade? Deixa aí nos comentários. Pessoal, sobre a situação
desse patrocínio aí, o Ronaldinho Gaúcho, garoto propaganda, vários canais de YouTube falando que foi um grande negócio, Vitor Roma se gabando. Gente, o que esse Vitor Roma fez com o Vasco da Gama, no caso dessa Vral aí, a gente tem que falar isso, independentemente das coisas fluírem dentro de campo, foi um crime lesa Vasco. O Vasco vai receber aí 4 milhões em 24 meses. A gente dividindo isso dá 166 mil por mês, numa posição estratégica na camisa do Vasco da Gama. Porra, é brincadeira, um patrocínio muito mal feito. 166 mil não dá nem para pagar a parcela aí que o Jorge Salgado recebe dos empréstimos dele todo mês, né? Infelizmente. A gente vai falar agora sobre a situação aí do judiciário. Ontem o Bruno Gomes entrou com pedido de rescisão para poder se desvincular do Vasco, cobrando 2 milhões. Agora na parte da manhã chega uma notícia, a gente vai esperar a imprensa confirmar aí que o martelo foi batido e a juíza lá da 45ª Vara teria concedido uma liminar para o Bruno Gomes para ele poder sair do Vasco da Gama. Um jogador aí muito mal orientado, era uma coisa que dava para ele conversar internamente, mas que a gente vê aí também um descaso dessa diretoria. Porque sabe, o cara já está insatisfeito, tu deixa atrasar 3 meses de salário, é o que ele está cobrando aí, fora os outros direitos trabalhistas, é complicado. Então, saindo de graça aí do Vasco da Gama, mais um jogador que o Vasco investe anos e anos na base, essa diretoria dando mole aí, o menino deixando o Vasco da Gama. E é o que eu tenho falado aqui, essa diretoria ela tem tratado o Vasco da Gama com muito desleixo, descaso, e ontem ficou muito clara essa situação para mim. Bom, enquanto o Levenciano pegou o carro, foi para a Volta Redonda, 2 horas e meia dirigindo, o Jorge Salgado estava na Vasco TV lacrando com a Vanessa Rich. É brincadeira, né? A diferença. Estreia do Vasco da Gama, o cara veio de acompanhar o Vasco na delegação, o cara não foi. É difícil, né, Jorge Salgado? Pegar o carro 2 horas e meia ou ir de busão para Volta Redonda, né? Você é da elite, rapaz. Você é da elite. Você não é popular. Então, parabéns aí ao Levenciano pela iniciativa. Tava lá com o filhão dele e tava no braço da torcida vascaína. Bom, sobre a situação da AGE. A AGE, cara, bombando, chegando aí a 70%. Porra, de uma semana para cá, números surpreendentes. E galera, é o seguinte, sábado tem coleta de assinaturas. Domingo também haverá coleta de assinaturas. E com o jogo do Vasco da Gama, né, o Vasco embalado aí, a gente espera aí que os sócios do Vasco da Gama vão a São Januário neste final de semana para poder assinar aí a situação da AGE. Agora falta pouco, galera, falta muito pouco. Independentemente do resultado de campo, do Vasco ter ganho, do Vasco perder, o Laureano acredita que a gestão do Jorge Salgado é pífia sim. A gente acredita aí que ele tem que ser destituído, e para ser destituído a gente precisa aí, sem dúvida nenhuma, dessa AGE. Então a gente chegando aí uma marca impressionante. De uma semana para cá, o torcedor do Vasco se enganjou bastante nessa causa aí, e a gente espera que o torcedor do Vasco, que não tenha condições de ir a São Januário, que é sócio, você também pode fazer online, e a gente vai deixar na descrição deste vídeo aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!